Muito bem. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa palestra Gestão Financeira em Pequenas e Médias Empresas, como se manter lucrativo na nova economia, como se manter lucrativo em tempos de crise ou em tempos de mercado estressado. Meu nome é Vinícius Carvalho, eu vou ser o responsável por estar aqui com vocês nos próximos 60 minutos, para a gente poder compartilhar aqui boas práticas, estratégias, enfim, aquilo que vem funcionando em pequenas e médias empresas na perspectiva de geração de caixa, organização financeira, profissionalização do departamento financeiro, com o objetivo de gerar mais resultado, mais lucratividade e também mais fluxo de caixa nos negócios. Por que a gente se habilita, ou eu me habilito a estar aqui tratando desse assunto com vocês? Há aproximadamente 15 anos, eu trabalho com desenvolvimento, consultoria, coaching empresarial, atuando semanalmente dentro de pequenas e médias empresas, algumas grandes também, acompanhando o dia a dia dos empresários, gestores. Nesse período, a gente trabalhou com mais ou menos 1.200 empresas em projetos de assessoria, de acompanhamento, e a gente aprendeu muito sobre o que funciona e sobre o que não funciona na gestão. Então, o meu objetivo aqui é trazer aquilo que a gente identifica e visualiza no dia a dia, que funciona e que pode te ajudar a acelerar resultados. Quando a gente fala na gestão, existem várias áreas. Hoje o nosso enfoque vai ser mais em um dos pilares da gestão, que é a parte financeira. Rapidamente, antes de começar, convido vocês a estarem aqui, de fato, né, de corpo, alma, coração, né? Vocês, de alguma forma, estão nesse momento aqui trabalhando. Eu costumo dizer que existem dois tipos de trabalho, né? O trabalho estratégico e o trabalho operacional. Quando você está trabalhando no operacional, você está executando coisas operacionais que muitas vezes fazem parte das suas atribuições, né? Mas a gente também tem que ter um tempo para trabalhar estrategicamente, pensar estrategicamente, né? Quando eu falo em departamento financeiro, eu vejo muitas empresas, não sei se você já escutou essa expressão, mas que tem capim alto, tem dinheiro na mesa, tem área de oportunidade. A empresa está muito preocupada em vender, em expandir, crescer, e às vezes esquece de olhar para algumas boas oportunidades de lucro e caixa que existe na mesa e que por talvez uma ingerência, ou uma falta de entendimento dos números, ou gestão, enfim, não está otimizando e obtendo todo o potencial do negócio. Então, eu convido vocês para nesses 60 minutos vocês estarem aqui trabalhando estrategicamente, buscando caminhos e formas de alavancar os resultados dos seus negócios, independente da perspectiva e desafio que você enfrente hoje. Celular modo silencioso ou desligado, controle o seu eu já sei, né? Às vezes a gente vê algumas coisas que já sabe ou estudou e daí vai para um comportamento instintivo de dizer isso eu já sei, isso não funciona na minha empresa, ou isso, né? Então estejam abertos a, de repente, vem aqui com o copo vazio, né? Copo cheio não dá para colocar mais água. Esteja aberto a rever conceitos que você já domina. No final, fica só com aquilo que fez sentido, né? Filtra aquilo que é aplicável, que não elimina, mas durante esse processo aqui estejam de peito aberto, né, mantendo uma mentalidade de aprendizado, isso é bem importante, estratégico. E dê 100% para poder exigir 100% de resultados. Bom, rapidamente, quem somos? Nós somos uma multinacional, a gente atua em 84 países, Action Coach está há 30 anos no mercado e trabalha basicamente com pequenas e médias empresas. A gente também atua com algumas empresas com faturamento aí superior a 20 milhões de faturamento mensal, mas não é o nosso principal enfoque, a gente transita mais entre pequenas e médias empresas. Tá? Nós nascemos como uma empresa de consultoria empresarial, mas ao longo dos anos, a Action Coach ela percebeu que só implantar novas práticas dentro da empresa não era o suficiente para que as mudanças de cultura e de processos fossem sustentáveis e tivessem continuidade. E aí se inseriu lá, há 28 anos atrás, a metodologia do coaching, né? Hoje a gente fala muito sobre coaching, tem até um pouco de bullying sobre o conceito, mas nós somos uma empresa de consultoria empresarial que gosta de usar a abordagem de coaching para que
realmente o empresário transforme a sua forma de pensar, a sua mentalidade, o gestor transforme a sua forma de pensar, a sua mentalidade, desenvolva novas competências e habilidades para que essas mudanças elas reflitam ali nos resultados da empresa. Eu comprei a concessão para trazer essa empresa para o Brasil há 15 anos atrás, então nós estamos aqui atuando no Brasil há 15 anos, com mais ou menos aí 1.200 empresas que a gente já acompanhou. Vamos lá, gente, quero só fazer um rápido alinhamento aqui, que eu entendo que é importante, antes de entrar na parte da gestão financeira. Primeiro, qual é o papel de um empresário? Talvez a gente poderia falar qual é o papel de um gestor financeiro estratégico, e a gente até vai falar um pouco sobre isso aqui hoje. Mas antes disso, qual o papel do empresário? Se você tivesse que fazer uma descrição de função, né, talvez você já fez isso para vários cargos na sua empresa, qual é a do empresário? Então, o que nós identificamos ao longo dos anos é que o empresário, geralmente, dentro da sua jornada de amadurecimento empresarial, ele vai transitando entre esses diferentes níveis aqui. O primeiro nível é o nível de autoempregado. É aquele empresário que se envolve operacionalmente com várias coisas, ele tem um organograma ali dentro da empresa com várias caixinhas, né? E ele ocupa várias dessas funções. Então, muitas vezes ele é gestor financeiro, ele é comercial, ele compra, ele vende, ele contrata, ele demite, ele negocia com os fornecedores, enfim. Então, ele se envolve em vários aspectos do negócio e, de alguma forma, ele está querendo fazer o quê? Gerar fluxo de caixa. Para quê? Para poder contratar pessoas. E aí ele passa a ser um empreendedor 2.0, que é aquele empresário gerente, que gerencia pessoas. E aí é interessante porque eu quero fazer uma provocação aqui para vocês, empresários, que é o seguinte: quando eu passo a ser um empreendedor 2.0, um empresário que atua como gerente e começo a contratar pessoas na minha organização, quais são as expectativas que eu tenho com isso? Qual é o meu objetivo com isso? O que eu quero quando eu começo a fazer esse movimento? Eu quero ter duas coisas, normalmente. Quais são elas? Eu quero ter mais resultados, porque eu entendo que através de pessoas eu posso escalar meus resultados. E eu quero ter mais o quê? Tempo livre. É isso que acontece quando você começa a contratar gente? Você tem mais tempo livre? Não. Você pode ter mais resultado, mas você não tem mais tempo livre. Por quê? Porque ainda não tem uma maturidade de processos. E eu sou, como gerente, muitas vezes uma ponte pela qual as pessoas têm que passar por cima para que as coisas aconteçam adequadamente. Quando eu implanto o processo, organizo as coisas, começo a formar lideranças dentro do meu negócio, aí eu começo a atuar como empreendedor 3.0, que é empresário diretor. E aqui é muito interessante, porque boa parte dos meus clientes que chegam nesse nível de diretor, eles se deparam com uma realidade de ter tempo livre e de ter uma certa liberdade financeira que eles nunca tiveram. Eles podem comprar carro, eles começam a tirar férias, compram bens, enfim, qualquer que seja a pretensão, o objetivo pessoal que ele tenha. E aí ele começa a ter uma vida um pouco mais... ele começa a desfrutar um pouco mais, né? Porque o negócio, de alguma forma, está funcionando e ele talvez não se envolva mais tanto no operacionalmente, tem uma atuação mais estratégica. Bom, e aí eu te pergunto, e acima desse empresário diretor, tem algum acima desse empreendedor 3.0? Tem também. E aí é o empreendedor 4.0. O que significa? O que esse cara faz de diferente que os outros não fazem? Empresário autoempregado 1.0 atua como funcionário da empresa, está dentro da operação, mas é funcionário. Empresário gerente também é funcionário, porque se ele sair não vai funcionar. O empresário diretor também é funcionário ou ele já está fora? Ele é um funcionário mais estratégico, mas a empresa ainda depende da atuação estratégica dele. E por último, o empresário 4.0 é aquele que está focado na expansão e no crescimento. Então ele quer focar em expansão, crescimento, diversificação, ele já não está mais envolvido na operação do negócio, e ele também não tem mais esse envolvimento tanto até na direção estratégica, ele já tem um diretor que toca o negócio, um CEO, enfim. Então, autoempregado gera dinheiro trabalhando por si mesmo, o gerente gera dinheiro, um pouco mais de dinheiro, porque agora gerencia pessoas, o diretor gera dinheiro e começa agora a ter mais tempo, porque tem lideranças, e o empresário 4.0 é aquele que gera mais dinheiro e mais tempo e está focado em expansão e crescimento.
Para muitos, talvez isso, quando a gente fala, soa como uma utopia, né? Mas a Action Coach, nesses 30 anos, ela vem desenvolvendo e aprimorando um método chamado 6 passos para construir esse tipo de resultado. E aqui estão os 6 passos. Então, o primeiro passo é o domínio, e aqui eu quero já encaixar, então, o nosso tema de hoje, que é o tema financeiro. A base de qualquer negócio próspero e que tenha sucesso é você ter o domínio de 4 grandes áreas. Primeiro, o domínio de onde eu quero chegar, domínio do destino, domínio do meu propósito, meu planejamento, né? Qual que é a minha visão de futuro desse modelo de negócio, independente da dor que você sinta hoje, né, dos desafios que você tenha. Domínio financeiro. Tem gente que está querendo expandir, crescer, vender mais, aumentar unidades, escalar o negócio sem ter um controle financeiro efetivo. E aí o que você pode criar é mais problema com o crescimento. A empresa, quanto mais fatura, mais prejuízo tem. Domínio do tempo. Olha que interessante, o domínio do tempo também está aqui na base. É o primeiro passo, porque se você não tem tempo para parar uma hora aqui para pensar estrategicamente seu negócio, buscar áreas de oportunidade, estratégias, boas práticas, revisar os teus processos, como é que você vai fazer coisas diferentes para ter melhores resultados? Então, o tempo é a base. Eu não consigo enxergar, às vezes, empresas que prosperem num ritmo mais acelerado sem que haja um enfoque e um tempo para você colocar nas coisas que realmente são importantes. E aí o domínio da entrega, que é básico, né? Eu não posso abrir uma empresa sem ter a base, cumprir com aquilo que eu prometo. Então, basicamente, quando a gente fala de entrega, é isso. Aqui eu assumi o controle do negócio. Aí eu posso pensar em escalar. Marketing, vendas, criar uma máquina, né, de prospecção, vamos prospectar mais, vamos desenvolver aqui para converter mais, vamos estimular o incremento do ticket médio, vamos estimular o incremento do número de transações, vamos trabalhar forte com as margens, vamos definir os nossos diferenciais, vamos focar em expansão e crescimento. Beleza. Aí eu posso focar nisso. Por quê? Porque eu tenho controle do meu financeiro. Eu tenho certeza de que os negócios que eu estou fazendo são lucrativos e que não vão me gerar um problema de fluxo de caixa, né? E às vezes o problema também não é só a lucratividade, mas essa gestão operacional do fluxo de caixa. Depois disso, eu tenho que pensar na sistematização de algumas áreas-chave. Para quê? Para que eu tenha mais eficiência. As pessoas não dependam muito de mim ou tanto de mim, elas seguem processos. Então, o que eu preciso sistematizar no meu negócio para fazer menos esforço e ganhar em eficiência e resultados? Aí eu vou para equipe, liderança, cultura, né? Para você ter uma empresa que funcione sem a tua presença e você possa se focar em coisas mais estratégicas, você vai ter que ter pessoas. Então, esses são os 4 primeiros passos. Depois eu vou para a sinergia, que é quando eu tenho uma empresa muito bem engrenada, ajustada. Isso me permite que eu acelere sem precisar fazer um esforço diretamente proporcional. E aí eu chego nesse último nível de resultados, que é quando eu tenho a liberdade de tempo e financeira para focar em multiplicação, em aquisição, em expansão, ou mesmo para que você invista isso no teu tempo pessoal. Tá? Então, a ideia aqui é que do domínio para o nicho eu tenho mais estabilidade no meu negócio, do nicho para alavancagem fluxo de caixa, alavancagem para equipe tempo, equipe para sinergia gestão, sinergia para resultados crescimento e no último nível expansão ou diversificação. Então, eu estou mostrando essa fotografia completa porque nós, seja você empresário, gestor financeiro, diretor financeiro, nós precisamos ter uma visão sistêmica do nosso negócio, uma visão integrada de tudo. Se você está olhando só para uma área de forma isolada, não é assim que um negócio funciona. Você pode ter entregas num departamento financeiro, se o resto não funcionar, não funciona. Então, eu preciso ter essa coordenação de vários aspectos para, no final, ter os resultados. Rapidamente, essa aqui é a nossa equipe de treinadores, especialistas. Tá? A gente tem gente aqui que tem 20 anos de auditoria, gente que é CEO de empresa, gente que é CFO, que é diretor financeiro de negócios, que tem mais de 1,5 bilhão de faturamento. Então, enfim, gente com bastante experiência, que acompanha esses empresários com os quais a gente trabalha e a gente vai aprendendo, inclusive, para poder transferir isso através desse tipo de evento. Meu nome é Vinícius Carvalho, sou um dos sócios aqui da empresa, atuo há 22, 23 anos como empresário, já tive empresa de cobrança extrajudicial, já transitei em negócios de exportação, no ramo de alimentação, enfim, tive algumas situações que fui muito bem sucedido, consegui vender negócios, tive outras situações que tive que injetar capital para bancar algum prejuízo e ineficiência de negócios,
Outubro de 2007, me deparei com a Action, sou apaixonado por gestão, por práticas que possam contribuir para que empresas e empresários acelerem seus resultados. Então, é isso que me dedico. Busquei me preparar para poder estar trabalhando com empresas, né? Fiz minha certificação na Action em Monterrey, no México, fui para a Áustria me certificar, fui para os Estados Unidos também, enfim, fiz vários movimentos aí de preparação pessoal. E nesse meio tempo também, atuando nesses 15 anos, pude trabalhar com empresários de 7 países, já estive em 7 países dando treinamento para empresários, Chile, México, Colômbia, Argentina, Panamá, Peru, Bolívia, enfim. E um pouco aí da fotografia do meu status, daí já atuando como business coach, como consultor e conselheiro em empresas, é que eu tive esses reconhecimentos por 4 vezes como número 1 da América Latina. Então, essa é uma fotografia rápida, sou casado com a Gisele, tenho 2 filhos, um de 14 e uma de 4, pura energia, para quem tem filhos de 4 sabe como é. E aí, esse é um pouco do Vinícius. Uma coisa que eu vou perguntar aqui para vocês é se eu posso atuar como coach de vocês durante esse tempo que a gente vai estar aqui junto. E por que eu faço essa pergunta? Porque com os meus clientes eu tenho uma certa intimidade, crio uma certa relação que me permite ser bem direto e objetivo na fala. Eu não conheço vocês, vocês não me conhecem, e eu não quero parecer aqui ou muito incisivo, mas eu quero me permitir aqui, eu quero que vocês, né, me autorizem, na verdade, a trazer os pontos de forma bem objetiva e rápida para a gente poder acelerar e se focar em coisas que vão mover resultados, tá? Me permitem que eu seja o coach de vocês? Não sei se já tiveram esse tipo de experiência, gostariam de ter? Me permitem, mãozinhas? Ah, muito obrigado. Obrigado pelo compromisso voluntário. Vamos lá, gente. Nossa agenda, né? Vamos fazer gestão financeira em tempos de mercado estressado, pós-guerra, pós-Covid, ou em época de guerra, ou em época de transição política, né? 4 instrumentos de gestão financeira que nós precisamos dominar em qualquer modelo de negócio. Gestão de fluxo de caixa e as 7 alavancas. Vinícius, estou com um problema de caixa na minha empresa. O que eu faço? Quais são os movimentos? Onde é que dá para atuar? Depois disso, 10 estratégias infalíveis financeiras. Então, quero sintetizar tudo que a gente tratar aqui em 10 estratégias. Eu até convido vocês, fiquem até esse momento, tirem um print desse slide, depois levem. E análise de potencial do negócio. Essa é uma ferramenta, um instrumento usado por grandes empresas, que também é muitas vezes acessível a pequenas e médias. Eu quero mostrar isso aqui um pouco, e o potencial que isso, o poder que isso pode trazer, impactar os teus resultados. Uma coisa importante quando a gente fala de financeiro é o seguinte: a gente precisa usar esse termo, e isso tem que ser parte da cultura do negócio, que é o ROI. Muita gente escuta ROI, né, na perspectiva de marketing. O que é ROI? ROI é Return on Investment. Esse é um termo que surgiu na década de 70, né, dentro das consultorias financeiras. Qual é a ideia do ROI? Tudo aquilo que eu coloco dinheiro precisa me trazer um retorno. Quando eu olho para o financeiro, eu olho lá para o teu plano de contas, né? Você deve ter uma DRE, um fluxo de caixa, e cada linha do teu plano de contas, das tuas despesas, dos teus custos, precisa gerar um retorno sobre esse aporte que você está fazendo. Pensa assim, ó, você já deve ter feito um investimento, né, pessoal, em algum momento, numa renda fixa, em ação, em um fundo, em alguma coisa, né? E você coloca 10 mil reais. E aí, o que você quer? Que esse dinheiro gere um retorno. Você quer que isso vire 11, 12, 15 mil reais. Só que cai para 8 esse valor depois de um mês que se aplicou. O que você faz? Você tira esse dinheiro, assume o prejuízo, você mantém esse dinheiro até que ele recupere, você investe mais, porque é na baixa que a gente tem que investir. Qual que é o teu movimento? A gente tem que trazer essa mentalidade ou isso para dentro da realidade das empresas. Se você está botando dinheiro, investindo ou colocando dinheiro em algo que não está gerando retorno, o que você faz? Estou investindo 5 mil num determinado colaborador que deveria estar gerando um determinado ROI, mas não está. O que você faz? Qual que é o movimento com aquilo que não está sendo eficiente? O financeiro é o responsável por ajudar o empresário, os diretores, a gestão, a entender aquilo que está gerando ROI e aquilo que não está gerando ROI. Muitas vezes a gente faz isso através de um plano orçamentário ou de outras ferramentas, né?
Sucesso nas empresas é igual equilíbrio, equilíbrio entre 3 grandes áreas. Área de operações de pessoas, tem que entregar valor para o cliente, a gente prometeu algo para o mercado, tem que cumprir. Quem faz isso? Área de operações e pessoas. Área de marketing e vendas, coração do negócio, tem que garantir que o negócio venda, gere receita, né? Essa é a função da área de marketing e vendas e de forma, preferencialmente, de forma rentável, né, essas receitas. E a área financeira? Aqui eu quero trazer essa provocação já para vocês. Qual é o objetivo da área financeira dentro do teu negócio? Tem um objetivo definido? Se você pudesse escrever aqui no chat ou colocar qual é o objetivo da área financeira do seu negócio de forma bem simples. Qual é? Qual o objetivo da área financeira? Normalmente, a área financeira, ela tem pelo menos o que eu percebo, né? Duas formas de atuação. Ela pode ter uma atuação mais operacional, sendo responsável por registro de informações, ou ela pode ter uma atuação mais estratégica, que é uma atuação com enfoque em quê? Em garantir que o negócio gera lucro e fluxo de caixa. Então, lá no final, bem no final, o objetivo da área financeira é garantir que o negócio gera lucro e gera caixa. E não somente registrar informações, fazer conciliação, contas a pagar, contas a receber. A área financeira vai além disso. A área financeira é responsável por cobrar todo mundo eficiência, para que no final a gente consiga alcançar os objetivos lá da última linha. Normalmente, quando a gente olha para as empresas, é isso aqui que acontece, né? As empresas estão muito enfocadas na parte operacional, colocando muita energia para resolver temas operacionais, atendimento a cliente, né? Faz movimento também de marketing e vendas e só olha para o financeiro quando dá problema, né? Coloca mais energia e atenção. Agora a gente precisa fazer uma reestruturação. E a gente precisa buscar esse equilíbrio, né? Sucesso é equilíbrio. Eu preciso ter atenção nas 3 grandes áreas de qualquer negócio, isso é uma visão simplificada. Vamos detalhar um pouco melhor essa diferença entre o financeiro operacional e o financeiro estratégico. O que um financeiro operacional faz? Contas a pagar, contas a receber, folha de pagamento, certidões, conciliação bancária, para que você tenha precisão dos números, certeza de que aquilo está correto, tem que conciliar, interação com o contador, registro de informações de forma geral. Eu vou pedir gentilmente, para a gente ter algumas interações aqui, que você agora se autoavalie de 1 a 10 no financeiro operacional. Como é que está hoje a sua empresa no financeiro operacional de 1 a 10? E coloque aqui no chat esse número. De 1 a 10, sendo 10, tá show de bola, tá funcionando muito bem o financeiro operacional, tá redondo, o processo está bem desenhado e está funcionando. 1, não tá nada bom. 5, tá bacana, mas dá para melhorar, ou enfim, qual é o teu número? Bacana, obrigado, gente. Obrigado, show de bola. Muito bom. Suzane, Vanessa, Tainá, pessoal da Suprimentos, legal. Muito obrigado a todos que estão compartilhando. Agora, vamos fazer uma outra análise. Vamos pensar agora num outro tipo de financeiro, que é o estratégico. O que o estratégico faz? Entre outras atribuições, gestão dos custos. Eu faço gestão dos custos, né? Porque eu preciso garantir que o meu negócio vai ter margem e lucro. E aí eu preciso gerir custo. Plano orçamentário, definindo teto de despesa e cobrando as outras áreas para que elas cumpram com esses tetos, né? Basicamente essa é a função do plano orçamentário. Previsão do fluxo de caixa, previsão de recebíveis, previsão daquilo que nós temos a pagar e entendimento do que pode acontecer nos próximos meses, semanas. Análise de cenários, análise de indicadores, financeiro estratégico, tem o Power BI para poder analisar as informações e tomar decisões com base nesses números, né? Então, tem um dashboard, de fato, para controlar o negócio. Alinhamento com as áreas. Então, eu costumo colocar assim, né? O financeiro estratégico, ele é chato. Ele tem que sair cobrando as outras áreas. A área de vendas quer o quê? É vender.
A área de vendas tem que ter essa energia de querer vender e às vezes eles querem vender a qualquer custo. E o financeiro é aquele que, não, nós temos que garantir as margens, tem que ser com equilíbrio. Então, o financeiro estratégico, ele quer eficiência e ele acompanha a eficiência das outras áreas também, porque tudo, no final, vai gerar algum impacto nos números do negócio. Controle das margens, então ele acompanha isso para que tenha garantia de que o negócio é rentável. Análise das demonstrações financeiras, faz análise de caixa, análise de DRE e vai monitorando isso, né? E por último, ele faz análise de risco também, né? Dos movimentos. Às vezes o movimento de crescimento traz risco, o empresário é um pouco empreendedor, né? E ele às vezes não mede os riscos. Então o financeiro ajuda também com isso. Pergunta: como é que você está hoje no financeiro estratégico de 1 a 10? Qual que é a sua nota? Legal, obrigado, Fabrício. Vanessa, obrigado. Ana Rita, Murilo, boa, obrigado. Legal, Silvia, Thiago, Priscila, muito bom. Obrigado a todos que estão compartilhando. Basicamente é uma autoavaliação, né? Essa sinceridade é importante, porque você também está identificando que pode ter alguma área de oportunidade. Então vamos lá, gente. Quais são os 4 pontos críticos para uma gestão financeira eficiente? Então, tem 4 áreas que provavelmente vocês já dominam muito bem, mas vamos trabalhar um pouquinho com elas, de repente sai alguma área de oportunidade aqui, né? Fluxo de caixa, ponto de equilíbrio, margens e indicadores. Qual desses 4 pontos é o mais crítico? Fluxo de caixa. Né? Então, o que entra versus o que sai. Se é tão simples assim, por que tanta empresa tem problema de fluxo de caixa, né? Então, eu preciso ter controle das margens para assegurar que meu negócio gera lucro, mas eu preciso ter dinheiro para poder honrar os compromissos que eu estou assumindo dentro do meu caixa, né? Vamos falar de cada um desses 4 pontos. Primeiro, fluxo de caixa. Então, quando a gente fala da gestão financeira, existe a gestão financeira, vamos dizer assim. Eu vou usar alguns termos, eu não gosto de termo muito acadêmico, mas enfim, vou usar aqui só para a gente distinguir algumas coisas. Existe a gestão financeira, que é o caixa, dinheiro, que entra versus o que sai. E existe a gestão econômica, que é a análise da rentabilidade do negócio, que é outra coisa. E quando a gente fala contabilmente, isso está dividido em regime de caixa e regime de competência. Então, caixa é o que entra na conta versus o que sai. E a competência é o que você vendeu. Eu vendi 500 mil reais. Entrou 500 no caixa? Não, aí é outra história. Entrou 300, 400, entrou 600. E quanto que saiu? Ah, entrou 500, saiu 400. Ok. Mas na competência, 400 foi o custo que você teve, mais as despesas para gerar essa receita que você teve? Não, aí é outra história. Então a gente precisa separar essas duas análises. É possível, por exemplo, uma empresa ter sobra de caixa e não ser lucrativa? Eu posso ter caixa, sobrar dinheiro e não ter lucro naquele mês? Por outro lado, é possível uma empresa ter lucro contábil e não ter caixa? As duas respostas, sim, é possível. Vamos colocar números aqui, né? Então, tenho uma das ferramentas que o financeiro precisa utilizar e monitorar constantemente é a DRE, o demonstrativo de resultados do exercício. Nesse exemplo de DRE, né, simplificado, eu tenho receita 200 mil. Para gerar 200 de receita, eu tive um custo de 140, né? Ou de produto, ou de serviço, ou de insumo, ou para produzir, depende do modelo de negócio que você tem. Sobrou quanto? 60 mil de lucro bruto, que é o que a gente também pode chamar aqui de margem de contribuição. Tá? Eu preciso buscar eficiência nesse custo variável, ou nesse CMV, para ter uma margem de contribuição maior, porque a margem de contribuição, ou também chamado de lucro bruto, é o que nós vamos utilizar para pagar o quê? As despesas operacionais do negócio. Nesse caso aqui deu 60 mil, meu lucro foi 0. Porém, quando eu vou olhar para o caixa dessa empresa, olha que interessante. Eu tive entradas 180 mil, eu tive saídas 160 mil. 80 mil de algo que eu vendi nesse último mês à vista e de 30 dias atrás entrou 100 mil reais. Saiu quanto? Saiu 160. Então eu tive aqui fornecedores, eu paguei 100, aluguel 10, 30, 20 aqui de despesas, meu saldo em caixa no mês foi de 20 mil reais. Então o meu lucro foi 0 e o meu saldo, a minha sobra de caixa foi de 20 mil reais. Poderíamos ter um outro exemplo. Uma empresa que tem um lucro de 20 mil,
e que tem um déficit de caixa, uma falta de caixa de menos 10 mil reais. Aí vem uma análise. Primeiro eu vou fazer essa pergunta, depois eu volto para esse slide. O que é mais importante? Ter lucro contábil ou ter sobra de dinheiro no fluxo de caixa? Então, nós vimos que eu posso ter uma empresa que gera lucro e não gera caixa. Eu posso ter uma empresa que gera caixa ou não gera lucro. O que é mais importante? Ter lucro ou ter sobra de caixa? Se tivesse uma resposta ideal, seria os dois, né? Quero ter um negócio rentável, que gera lucro e que também gera sobra de caixa, né? Mas se isso não é possível, a resposta daí talvez seria depende. Se você é uma empresa que tem capital de giro e que tem sobra de caixa, às vezes você não vai sacrificar as suas margens, não vai baixar preço porque você está precisando de dinheiro para pagar a conta. Não, você já tem o dinheiro. E aí você vai manter as margens do teu negócio. Por outro lado, se você hoje tem uma situação de fluxo de caixa muito justa ou está faltando caixa em algum momento, o que você vai fazer? Às vezes você vai sacrificar as margens, você às vezes baixa preço, para quê? Para poder vender e para poder colocar dinheiro dentro do caixa. E aí você paga as contas. E aí depois você vai se reorganizando para em outros momentos voltar a ter o mesmo padrão de margens e aí compensar essa situação. Então, esse é o desafio que o financeiro tem, né? Só que isso tem que ser muito estratégica, essa análise, para você ir fazendo os movimentos. E às vezes a empresa está tão resolvendo os problemas operacionais dentro do desafio da dor que às vezes não consegue ser estratégico para tomar as melhores decisões. E aí eu quero trazer uma situação que é a seguinte. Uma coisa que eu aprendi nesses 15 anos olhando e acompanhando as empresas é o seguinte. Empresas que têm sobra de caixa, que têm mais caixa disponível, são mais estratégicas do que as que não têm. Quem não tem dinheiro em caixa acaba vendendo almoço para comer a janta, né, no linguajar aí popular. E aí você acaba fazendo qualquer negócio. E sacrifica, às vezes, o negócio, aí tem desperdício, perde ineficiência. Então, de alguma forma, em tempos de mercado estressado, em tempos de nova economia, em tempos de mudança, a gente precisa aprender a ter dinheiro em caixa, a criar um modelo de negócio que tenha caixa disponível. E aí você começa a comprar, inclusive, algumas oportunidades que surgem, né, nesse meio do caminho. Deixa eu abrir aqui que eu vi algumas mensagens aparecendo. A Ana Rita colocou, complicado. Eu vi fazendo promoção e mesmo assim não entra. Aí depois faço empréstimo e passo o ano complicado. É isso, né? Entender esse modelo. Aí que é interessante, Ana Rita, é o seguinte, né? A gente está falando aqui do financeiro. Só que aí, quando eu falo de promoção, é um tema também de marketing. Quando eu falo de diferenciação, quando eu falo de entender o meu modelo de negócio, a minha proposta de valor, para que eu não precise entrar nessa briga frenética por preço, né, que mata o meu fluxo de caixa. Então, veja que, por isso que eu coloquei aquele slide anterior, que integra, né, as várias áreas do negócio. Olha só, gente, um tema interessante também é olhar para essa linha aqui, ó, no demonstrativo de resultados, ou no fluxo de caixa, não, demonstrativo de fluxo de caixa, que é essa linha que vem depois do lucro. A gente falou de lucro, né? Então, essa empresa aqui tem lucro 10%, 20 mil. Aí o empresário fala, Vinícius, então tem alguém roubando na minha empresa. Porque eu não sei onde está esses 20 mil reais aí. Para onde que está indo esse dinheiro? Lógico, pode ser um tema só de fluxo de caixa, né? Mas vamos supor que isso aqui seja um demonstrativo de caixa do negócio. Muitas vezes esse dinheiro, o negócio gera resultado, é um negócio bacana, tem capacidade de gerar lucro, só que o que gera problema de caixa na empresa é o que você faz com esse dinheiro. Então, por exemplo, tem empresas que, não, eu vou comprar porque eu quero comprar um galpão, vou pagar uma parcela, eu vou construir, porque isso vai me permitir depois ter um benefício. Legal. Então, eu começo a fazer movimentos de crescimento, de investimentos, de aquisições, de equipamento, de bens, pode ser pessoal, até para o teu próprio negócio, sem planejamento. E aí, o que acontece? Esse dinheiro começa a gerar problema no teu fluxo de caixa. O dinheiro que você está usando para, por exemplo, crescer, investir em algo, muitas vezes começa a gerar problema de fluxo de caixa. Ou você está retirando por uma necessidade pessoal tua, né, pessoa física,
E aí, o que isso desencadeia? A necessidade, às vezes, de você começar a fazer promoções para pagar as contas. Então, é um tema interessante entender bem das despesas não operacionais e ter uma estratégia de como você vai alocar os resultados do teu negócio para que isso não gere problema para você, tá? Depois eu compartilho uma estratégia nesse sentido. Quais situações geralmente podem comprometer fluxo de caixa numa empresa? Então, só compartilhando, né? Talvez você se identifique com alguma. Compra à vista e vende a prazo. Então, se empolga lá no processo de compra, né, para aqueles que têm que fazer compra, que vendem produtos. E aí, para fazer uma melhor negociação e ter um melhor preço, acaba comprando mais do que deveria, ou à vista, e aí vende num prazo que não fecha esse ciclo operacional. Receita abaixo do esperado, então não está gerando venda suficiente para os custos que tem. Aí ou eu tenho que aumentar a venda ou eu tenho que baixar o custo. Gestão, falta de gestão dos custos, não faz gestão eficiente dos custos. Excesso de desconto, excesso de promoção para poder vender, e isso pode gerar caixa, mas no futuro vai gerar problema de caixa também, porque aí você não tem valor suficiente para cobrir custos. Falta de controle, precificação incorreta, estoque. Então, para quem tem estoque, isso pode ser um fator de gerar problema de caixa, né? Eu tenho excesso de estoque, margens, falta de controle de entendimento das minhas margens, inadimplência também pode gerar problema de caixa. Aqui um processo de cobrança bem desenvolvido aqui é importante, bem estabelecido, e não separa a pessoa física da jurídica, né? Então, o dono tem as suas necessidades pessoais e acaba usando o dinheiro da empresa, e às vezes eu vou olhar lá para o DRE do negócio, o negócio é bacana, ele é rentável, ele gera lucro, o problema é o dono. O que ele está fazendo com aquele dinheiro? Até uma sugestão aqui, gente, é o seguinte, tá? Um caminho que você tem para organizar essa parte a tua empresa gerou lucro, você fez a apuração, não sei se você faz por lucro contábil ou por caixa, acho que o ideal seria por caixa e não pela contabilidade. E aí eu olho para aquele dinheiro e eu tenho 3 caminhos, eu tenho 3 potes para colocar esse dinheiro que sobra, tá? Um pote eu vou deixar na empresa, esse dinheiro da empresa, não é teu, tá? A maior parte do lucro que o negócio gera é do negócio, ele tem que ficar no negócio, porque isso é o que vai suportar ou subsidiar o crescimento da empresa. Então, por quê? Crescimento consome caixa. Então, eu tenho que deixar uma parcela. Você precisa entender qual é esse valor. Você precisa ter 200 mil reais em caixa, 500 mil reais em caixa, 1 milhão em caixa, 100 mil, não sei. Aí cada negócio tem o seu número, a gente teria que entender para poder afirmar aqui algum número, mas você precisa entender esse número. Bom, uma parte eu deixo aqui. A outra parte eu vou colocar no segundo pote, que é o pote, se quiser, investimentos, né? Então, eu vou deixar um dinheiro reservado para futuros investimentos. Vou ter que trocar um equipamento, um automóvel, um caminhão, vou investir num terreno, vou investir em aquisição do meu ponto comercial, enfim. Então, você deixa uma reserva também para eventuais investimentos. Você também pode fazer esses investimentos financiando, mas se você quiser, você pode separar uma parte do recurso para isso. E um terceiro pote, você vai deixar para quê? Para retirada de lucro. Você vai definir a tua regra, né? Eu vou deixar 40% do resultado que a empresa gerar vai ficar no caixa. Outros 30% vai ser por uma conta de investimento que está lá reservado, aplicação, e esse negócio está lá girando. E um outro 30% eu vou fazer de retirada. Simples assim. Então, na prática, uma coisa que você pode fazer para simplificar deixa 70% do resultado dentro da empresa e tira 30% para retiradas, tá? Bom, Vinícius, estou com um problema de caixa, quais são as alavancas, onde eu posso atuar para conseguir mover isso aqui? Então, primeira alavanca de caixa, aumento de preços. É até meio, né, a gente fica com medo de aumentar porque pode perder cliente. Aí tem um tema aí de diferenciação, de treinamento da equipe comercial, de preparação de script, de entendimento do qual é o nicho que a gente vai atuar para poder se diferenciar. Outra estratégia, aumento de volume. Então, eu posso gerar mais caixa ou focando no aumento de preço, ou focando no aumento de volume, né? Redução do teu custo de produto vendido. Aqui pode ser custo de serviço, de produto, redução do teu custo. Ou buscar mais eficiência no nosso custo, né? Que é aquilo que gera, que a gente precisa pagar para gerar receita. Redução das despesas aqui administrativas, né? Tudo que é administrativo, operacional no teu negócio. Redução do prazo médio de contas a receber.
Então, eu recebo num prazo e quero reduzir 2 dias, 3 dias, 5 dias. Redução do estoque, quem trabalha com estoque tem que dar uma ajustada no estoque. E aumento do prazo de médio de contas a pagar, também pode ser um caminho. Aí você fala, poxa, Vinícius, todos esses itens, de alguma forma, são sensíveis, né? Não é tão simples. Na verdade, é simples, mas nem sempre é fácil, né? Então, pensa o seguinte, às vezes são pequenos ajustes que você vai fazer. É um ajuste de 2%, 3% nos preços, é um ajuste de 3%, 4% no volume, é um ajuste de 2%, 3% que você vai buscar com o teu fornecedor no custo, é um ajuste de 3%, 4%, 5% nas despesas administrativas, tentar receber com 2 dias a menos, tentar pagar com 3 dias a mais, reduzir o seu estoque. Você vai fazendo esses pequenos ajustes. E aqui eu quero te convidar a fazer o seguinte, reúne a tua equipe não só financeira, mas reúne pessoas estratégicas do seu negócio para que juntos eles pensem em alguns caminhos que vocês têm para conseguir alavancar o caixa. Esses são os caminhos, essas são alavancas. Não fica com essa responsabilidade 100% para você. Chama o cara do comercial, supervisor, gestor, não sei qual a estrutura hierárquica que você tem dentro da tua empresa, mas puxa essas pessoas, puxa o comprador, puxa o gestor comercial, puxa o financeiro, e aí vamos discutir quais são, por onde que a gente pode seguir para conseguir alavancar a caixa. Bom, outro ponto importante no negócio é o ponto de equilíbrio, ponto onde você não tem nem lucro nem prejuízo. Tá? Eu vou colocar números aqui, que é uma forma de facilitar a compreensão. Essa empresa ela tem um custo fixo, ou seja, faça chuva ou faça sol, ela tem que pagar 200 mil por mês de custo fixo, né? Aluguel, folha, né? E a margem de contribuição é de 40%. O que é margem de contribuição? Então, só colocando aqui, margem de contribuição é a diferença entre os teus gastos variáveis e 100%. Então, eu tenho uma receita de 100 mil. Para gerar essa receita, eu vou ter um custo ou de mercadoria, ou de serviço, ou de produção, né? Então, depende do teu modelo de negócio. Legal. Então, qual é o custo que eu tenho para gerar 100 mil de receita? Eu tenho um custo de 30%, ou seja, a minha margem de contribuição é 70%. Eu tenho um custo de 70%. Qual que é a tua margem de contribuição? 30%. É o que sobra. E esse dinheiro que sobra é o que você vai usar para pagar o quê? O custo fixo da empresa e gerar lucro. Tá? Então, às vezes eu tenho empresas assim, que ela vai lá, começa, né? Então, vendi 200 mil, aí olha para o custo variável, olha para o CMV primeiro, né? O CMV dá 40, sobrou 60. Aí tem que pagar impostos e comissões, e frete, e embalagem. Aí disso, sobrou agora, 30%. Aí olha para os custos fixos da empresa, e os custos fixos estão representando 30%. Então, a gente já vê ali que não vai fechar a matemática. Então, é um jogo de números, né? No final, a gente tem que fazer com que sobre, de forma simplista, né? Bom, eu posso fazer o meu ponto de equilíbrio econômico, onde eu adiciono lucro também. Então, é uma forma aqui, eu vou colocar números. Então, vamos lá. Não quero que você faça isso manualmente, mas só para entender as variáveis. Ponto de equilíbrio é 200 mil dividido por 0,40. 0,40 é a diferença entre o custo variável. Se eu tenho 0,40 de margem, quer dizer que eu tenho um custo variável de 0,60, né? 60%. Ponto de equilíbrio, 500 mil reais. 0 a 0, né? Então, acima daqui eu começo a ter lucro no negócio. Mas eu tenho um negócio para ter lucro, então eu vou colocar aqui qual a minha meta de lucro. Nesse exemplo, 80 mil. Então, eu vou pegar os 200 de custo fixo, mais 80 de meta, e vou dividir por 0,40. E aí eu cheguei no meu ponto de equilíbrio com lucro. Eu preciso faturar 700 para ter esse lucro. E olha que interessante. É assim que a gente vai definir as metas comerciais, né? Que aí eu já estou tendo uma estimativa do que eu quero gerar, não só de receita, mas de lucro. Aí você fala, poxa, mas 700, a gente vai ser difícil vender 700, hein? Então, se você quer preservar os 80, aí você vai ter que baixar custo, seja ele operacional ou seja ele custo variável. Tá? Bom, ponto de equilíbrio com despesa. Uma outra forma, eu posso adicionar, Vinícius, eu quero fazer um investimento, comprar um terreno para depois ter um galpão. Coloca aqui a despesa financeira. Então, você precisa ter, nesse modelo, um ponto de equilíbrio aqui de 750 mil. Essa ferramenta também ela é muito legal, gente, para que você consiga medir quanto você precisa gerar de receita adicional para pagar algum investimento que você está fazendo. Por exemplo, eu tenho uma contratação que eu quero fazer de 10 mil reais. Deixa eu até pegar aqui meu
celular para fazer a matemática com vocês. Eu vou ter um custo aí com essa pessoa, com essa aquisição de 10 mil. A minha margem de contribuição é 40. Então, qual que é desculpa, a matemática que eu faço? Eu pego 10 mil e divido por 0,40. Ou seja, essa pessoa que vai me custar 10, ela precisa de alguma forma ajudar eu a ter um incremento de receita de 25, para ficar no 0 a 0. Só que eu não vou contratar alguém para não gerar ROI. Então, eu quero ter pelo menos 20 mil de lucro com essa contratação. Então, eu pego 10 mil mais 20 mil, que dá 30, e eu divido por 0,40, que é a margem. Então, ela tem que gerar uma receita adicional de 75. Então, para qualquer investimento que você vai fazer na tua empresa, você pode usar esse conceito. Tá? Bom, vamos lá. Margens. Assim como numa partida de futebol, não sei se você gosta de futebol, tem duas estratégias que você pode usar dentro da empresa. Ou você joga no ataque ou você joga na defesa. Quando você joga no ataque, focado em crescimento, expansão, aumento de receita, aumento de preço. Quando você joga na defesa, gestão dos custos. Tá? Não tem certo ou errado, tem o seu momento e o seu modelo de negócios. Tá? E eu não vou entrar no mérito se essa estratégia é aderente, eu só quero mostrar números para que a gente identifique oportunidades. Essa empresa aqui tem uma receita de 100 e um custo variável de 60. Sobra de margem de lucro bruto, 40. Para pagar custo fixo de 35, sobrou 5 mil. Para ela ficar no 0 a 0, ela teria que faturar 87.500. Legal. Uma estratégia que você tem para o incremento de lucro é o aumento de preço. Então, olha que interessante, gente. Um aumento de preço de 5% sem que você perca vendas, né? Porque tem alguns aumentos de preço que podem fazer com que você diminua suas vendas. Mas vamos supor que você faz o aumento e não perde venda. Na prática, o teu custo variável continua o mesmo. Você não vai pagar mais para o teu fornecedor, você não vai pagar mais para o teu serviço porque você aumentou o teu preço. O teu custo de mercadoria continua o mesmo. Talvez aumente um pouquinho ali imposto proporcionalmente, né? Então, na prática, um aumento de 5% lá em cima gera um aumento de 100% no resultado aqui, ó. Você vai ter um resultado que sai de 5 para 10. Se você aumentar em 10 e conseguir preservar a tua venda, você sai de 5 para 15. Aí você fala, mas como é que eu aumento o preço em 10% sem perder venda? Aí que a gente traz a visão de que a empresa é um todo. E aí, de repente, a gente está falando de finanças aqui, mas eu vou ter que ter uma abordagem de preparação, de treinamento, melhor treinamento do meu time comercial, para que eles consigam converter e que essa não seja uma objeção deles, né, a questão do preço. Bom, mas não vou entrar nesse mérito aqui, porque não é objetivo, aqui é só mostrar que às vezes a gente tem oportunidade dentro daquilo que a gente já gera de receita, tá? Aí você falar, Vinícius, não dá para aumentar preço, meu negócio é sensível, estou no mercado um pouco mais intenso, competitivo, né? Bom, você também pode jogar na defesa. O que seria jogar na defesa? Eu vou fazer um trabalho para reduzir os meus custos variáveis. Então, nesse exemplo aqui, ó, aqui na primeira, nós temos um custo variável de 60%. Eu vou fazer um trabalho para melhorar a minha eficiência e reduzir esse custo variável em 5 pontos percentuais. Então, quero trazer ele de 60 aqui nesse gráfico de baixo para 55. 55% da minha receita. Vou trazer de 60 para 55. Na prática, nesse exemplo, se você conseguir reduzir em 5%, vai trazer a sua receita de 100 mil para 88 e você vai continuar tendo o mesmo lucro de 5 mil. Mesmo menos faturamento. E aí, quando você fatura menos, você também pode reduzir outras despesas, porque você tinha uma capacidade produtiva para produzir 100. Para produzir 88, você pode ter menos custo fixo. E aí você traz para 33. E aí, daqui a pouco você está faturando menos e tendo mais resultado. Então, a provocação que eu quero te trazer aqui nessa parte, gente, é a seguinte. O objetivo do negócio não é gerar receita. O objetivo é gerar lucro. Para gerar lucro, a gente precisa gerar receita, é importante, mas receita com qualidade, com margem. Né? E às vezes a gente está muito em busca de receita e não está em busca de uma maior eficiência aqui nas margens, nesses controles para ter mais lucro. Qual é o instrumento utilizado pelas empresas para determinar as margens? Preço de venda. Então, como é que eu assumo o controle das margens? Entendendo bem a minha formação de preço de venda. Então, assim, existem várias formas, existe markup, aí você fala, pô, Vinícius, eu posso aplicar a fórmula, mas
A fórmula é bonita no papel, mas quando entra em contato com o mercado, é o mercado quem define preço, né? Muitas vezes. Né? Mas vamos entender os números, tá? Uma forma é o markup, faturamento médio 500 mil, despesa fixa média, vou fazer um histórico ali de quanto foi a minha despesa fixa média, 100 mil por mês, deu 20%. Aí eu tenho um custo de produto, serviço, de produção, que eu estimo, né, R$18, e aí eu pego todos os custos variáveis ali, 57%. Isso aqui, teoricamente, eu deveria ter numa DRE, né? E aí, aplico a margem que eu desejo, aplico a fórmula do markup, tá? Não vou entrar no mérito da fórmula em si, markup deu 3,03, ou seja, eu tenho que pegar aquele produto que custa 18 e vender ele por 54. Para poder cobrir o custo fixo, para poder cobrir os variáveis e alcançar minha margem de 10%. Tá? Vamos olhar agora esse preço composto aqui dentro dessa, né, categorizando aqui. Então, preço de venda 54, CMV 18, custos variáveis 25, custo fixo 10,90 e margem 10%, ou seja, 5,45. Aí o vendedor lá na ponta, o cliente pede, arredonda para 50 esse valor, né? Aí a tua margem foi, né? Uma provocação para vocês. Por que o vendedor dá desconto, né? O vendedor só dá, às vezes você vai falar, precisa vender para não perder cliente, para ganhar comissão, para vários motivos, né, e tal, mas ele só dá desconto por um motivo. Pode ser, Fabrício, porque deve ter uma boa margem, né? Pode ser, né? Às vezes tem gente que aumenta para baixar, né? Mas o vendedor só dá desconto porque você permite que ele dê desconto. Isso não é uma prática dele, é tua, é da tua empresa, né? Se o teu vendedor está dando desconto na tua empresa sem que você autorize, você tem filho mal educado, aí você tem que educar, né? Tem que ter processo e regras, né? E às vezes está ok, tem gente que usa isso como estratégia, né? Para aumenta um pouco aqui para baixar e chegar nas margens, né? Mas tem que ter um pouco de cuidado. Gente, aqui eu peço atenção de todos aqui agora, se tiver distraído com outra coisa, coloca atenção, porque essa é uma parte extremamente importante que eu vou compartilhar agora com vocês, tá? Onde que tá a charada do negócio? Aqui, ó. Quando você chega no teu ponto de equilíbrio, a sua empresa está num ponto onde ela não tem lucro nem prejuízo. Ela está no 0 a 0. Cheguei num faturamento tal, 0 a 0, certo? Quando você chega nesse 0 a 0, o que está pago nessa empresa? O que você pagou? O custo fixo está pago ou não? Sim. Então, eu tenho um custo fixo médio, nesse exemplo, de 100 mil. Quando eu chego no ponto de equilíbrio, quer dizer que esse 100 mil está pago. Então, na prática, eu estou dizendo o seguinte, tudo aquilo que eu vender acima do ponto de equilíbrio, qual vai ser a minha margem? Vai ser 10%, que é a margem que eu já estimei, mais quanto? Mais 20% do custo fixo. Ou seja, tudo que você vende acima do ponto de equilíbrio, nesse exemplo aqui, você vai ter 30% de margem, porque o teu custo fixo está pago, você não vai mais precisar ratear esse valor. Aí é onde está a charada do negócio. Muitas empresas têm modelos de negócio para chegar perto do ponto de equilíbrio. A magia acontece acima do ponto de equilíbrio. Quando você está jogando o jogo, 50% acima do ponto de equilíbrio. E aí, o que você pode fazer aqui? Você pode simplesmente, não, eu não quero ficar com esse 20% de margem, eu quero os 10%. E aí você vai poder ser muito mais agressivo nas suas margens. Você vai ser mais competitivo. Eu tenho um cliente, dono de uma rede de um negócio no ramo de alimentação, e os concorrentes dele normalmente faturam 200 mil reais por mês nesse modelo de negócio. E uma das operações que ele tem fatura mais de 1 milhão por mês. E o pessoal não entende, fica perplexo como é que ele consegue chegar a um determinado preço, porque esse cara deve estar fazendo alguma coisa errada, porque o preço do insumo é igual para todos, o preço do queijo, o preço da massa, o preço da farinha. Cara, como é que ele consegue? Porque ele está jogando o jogo muito acima do ponto de equilíbrio. E aí ele consegue ser mais competitivo com a questão preço. Então, é um tema interessante de entender e que pode trazer uma margem maior também ou uma maior competitividade de preço. Pessoal, 4 estratégias para assumir o controle financeiro, deixar 4 dicas aqui bem pontuais e rápidas, anotem. Primeiro, faça uma previsão de fluxo de caixa semanal na tua empresa. Tá com problema de caixa? Toda segunda-feira, 9h30 da manhã,
reunião de previsão de fluxo de caixa. Vou chamar o comprador, o vendedor, o gestor financeiro, o gestor comercial, as pessoas chaves. Essa semana, o que tem para entrar e o que tem para sair? Esses são o fluxo. Se tiver um descompasso, na segunda às 9 horas, 9h30 da manhã, você já vai saber. O que nós vamos fazer? Vamos fazer uma ação promocional, vamos fazer contato com o banco para tentar buscar um capital, vamos queimar algum produto, vamos acionar aqui o nosso marketing, colocar mais dinheiro. Então, na segunda, você já sabe que eventualmente pode ter um desajuste e toma medidas. Outra questão, plano orçamentário. Não tem o hábito de fazer plano orçamentário, defina um teto de gasto das coisas mais importantes, assim, do teu plano de contas, né? Quais são os maiores gastos? Defina um teto. E coloca dono, tem que ter um padrinho, uma madrinha, tem que ter um dono para isso, tá? Independente, tem que ter responsável. Isso aqui é teu. Esse mês você é responsável por olhar esse número e nos ajudar a buscar esse número. E se passar desse valor durante o mês, eu quero ser informado. Então, essa é a ideia do plano orçamentário. Se você já tem prática de plano orçamentário, você vai fazer previsão orçamentária de 1 mês, de 2, de 3, né? Entendendo os teus objetivos, os teus custos e definindo a tua estratégia, tá? Outra estratégia, acompanhamento diário do teu ponto de equilíbrio. Vamos pegar assim, um exemplo. Uma empresa faz 100 transações para chegar no ponto de equilíbrio. Ela tem que trabalhar 20 dias úteis. 100 dividido por 20, nós estamos falando basicamente de 5 transações por dia. Segunda-feira, eu fiz 0 transações. Quanto que eu tenho que fazer na terça? As 5 do dia anterior, mais as 5 desse dia, ou as 5 que eu não fiz no dia anterior, eu vou dividir pelo resto de dias. Essa é a ideia. Então, o ponto de equilíbrio, tem gente que olha uma vez por mês. Com que frequência que você olha o teu ponto de equilíbrio? Não adianta eu olhar para o placar do jogo de uma partida depois que a partida já acabou. Eu tenho que olhar dentro da partida. Eu estou ganhando ou estou perdendo? Se eu estou perdendo de quanto? O que eu tenho que fazer? E aí você começa a minimizar alguns impactos. 3, controle seu negócio através de indicadores de desempenho. Você já pensou? Não sei se vocês gostam aí de viajar de avião, eu não gosto muito, tenho um pouco de medo. Você viajar num avião onde o piloto não tem não tem o indicador de altitude, ele não tem o indicador de velocidade e ele não tem indicador de combustível da aeronave. Como é que é viajar num avião que não tem esses indicadores? Será que é seguro? Ou tão inseguro quanto viajar num avião que não tem esses indicadores é você viajar num avião que tem esse indicador, mas ele é impreciso. Tem 20% de margem de erro aqui no combustível, ou na altitude, ou na velocidade. E alguns negócios se assemelham a esse exemplo. Eles estão lá num voo transatlântico, o cara não está olhando para o número, ele só tem feeling do negócio. Tá? Então você precisa começar a profissionalizar. Como é que eu faço isso? Eu vou começar a implantar indicadores de desempenho e vou vincular, mas tem problema, e tem que integrar com o técnico. Tem que fazer, gente. É um movimento. Eu tenho clientes que fazem isso, às vezes o cara leva 1 ano para fazer isso. O investimento aqui não é tão alto, é mais de tempo, não é tão financeiro. Por exemplo, até eu vou dar um parâmetro para vocês. Eu tenho um cliente que fez esse movimento, entrou no planejamento estratégico, vamos buscar alternativas para isso. Ele conseguiu, acho que investiu tipo R$5.000 para ter esse dashboard, não só financeiro, de marketing, vendas e de produtividade da equipe. Então, é um investimento que a maioria de nós aqui poderia fazer. Só que isso levou 1 ano. Por quê? Porque requer integração de sistema, requer adaptação de processo, requer alguns movimentos. Então, de repente, isso pode ser um projeto de médio prazo na tua empresa. Tá? Para quem não tem, para quem tem, parabéns. 4, defina as rotinas estratégicas do seu negócio. Como eu coloquei lá no início, às vezes a gente está mais envolvido com questões operacionais. Então, como é que eu faço para conseguir equilibrar isso? Eu vou definir algumas rotinas que eu não posso deixar de fazer, independente se você está pegando fogo no negócio, ou se está, né? Eu tenho rotina, eu vou fazer segunda-feira, toda semana, reunião de previsão de fluxo de caixa semanal, 20 minutos. Faça chuva ou faça sol, nós vamos fazer. Não é negociável. Então, você define essas rotinas. Ou fazer uma análise de placar de vendas. Uma vez por semana, fazer uma análise do ponto de equilíbrio. Essas rotinas, elas garantem que você está colocando energia nas coisas importantes. Mesmo quando você tem os desafios operacionais que qualquer pequena e média empresa vai ter.
Vou ter uma reunião de fechamento financeiro mensal, vou ter uma reunião de análise gerencial de indicadores, vou ter uma reunião de planejamento trimestral com as pessoas-chave do negócio. Então, vou colocando esses marcos, rotinas, né? Para garantir o quê? Que você coloque energia nas coisas que realmente movem o teu placar. Que é a regra de Pareto. Existe um 20% que gera 80% do resultado que você tem, e existe um 80%, por outro lado, que gera só 20% de resultado. Quando você está sentindo que está fazendo muito esforço e tem pouco resultado, é porque você está atuando, ou a tua equipe está atuando naquelas coisas que não trazem impacto. Então, o teu papel é ser estratégico e ajudar as pessoas a colocarem energia naquilo que realmente importa. Bom, vamos lá. Resumindo, então, tudo que eu falei, dá um print aqui desse slide. Tenha um financeiro estratégico, não somente de registro. Às vezes, gente, não é a mesma pessoa, tá? São competências, experiências, conhecimentos diferentes, tá bom? Em alguns casos pode ser a mesma pessoa, mas às vezes não é. Mas divide essas funções, né? Rotina de análise DRE e fluxo de caixa. Então, tem que analisar esses dois relatórios, são instrumentos de gestão, eu tenho que estar olhando a todo momento para isso. É aí onde está o resultado da empresa. Cria um plano para mover as 7 alavancas do caixa, né? Então, pega aquele slide lá com as alavancas do caixa, chama as pessoas chaves que podem trazer contribuições, não fica com isso 100% para você. Aí você pode falar assim, poxa, Vinícius, mas eu sou gerente de compras, eu sou financeiro, eu sou comercial, eu faço tudo, cara, na empresa. Então, reúne todos esses teus alter egos, reúne, faz uma reunião com eles e define qual é o teu plano para isso. Cria um plano para performar acima do ponto de equilíbrio. Isso é até uma mudança de mentalidade. Você tem que entender o teu ponto de equilíbrio e, para fazer sentido, para você ter mais competitividade, ser mais rentável, você tem que estar pelo menos 50% acima dele, tá? Defina teto de gastos e defina pessoas responsáveis. Previsão do fluxo de caixa semanal com gestores. Crie um dashboard, de repente coloque isso num projetinho aí do ano 2023, né, de indicadores. Já pode integrar, inclusive, com o sistema e ter isso em tempo real. Controle suas despesas não operacionais. O que você faz com o lucro que o teu negócio gera, né? Tem um controle, tem um método, né? Uma definição aí de como que você vai usar o recurso. Cria a cultura do ROI dentro da tua empresa. Então, é uma parte cultural de mentalidade também mais importante. Faz uma reunião mensal de fechamento financeiro, né? Então, isso também é um exercício interessante. Legal, a gente falou de várias coisas aqui, talvez a pergunta que vem é, tá, muita coisa, mas por onde começar? Tá? Um pouco com base na nossa experiência, por onde começar? Tá? Bom, eu sempre sugiro que o primeiro passo seja um diagnóstico, uma análise de como que você se encontra no teu cenário atual. Tá? Então, eu trago uma reflexão sobre quão profundamente você conhece as áreas de gestão do teu negócio, a área financeira, a área de marketing e vendas, processos, planejamento, gestão comercial. Qual a nota que você se daria nessas áreas e se você já fez algum diagnóstico delas? Qual o potencial que essas áreas têm de entregar resultado? Qual o potencial de crescimento, de receita, de lucratividade, de produtividade? Eu achei interessante isso porque muitos clientes não sabiam o potencial que tinham até que chegou a pandemia, né? Teve alguns negócios que reduziu receita e alguns que aceleraram a receita, né? Por conta da pandemia ter facilitado ou incentivado aquele modelo de negócio. Aí o cara, vendia 400 mil por mês, e aí com aquele mesmo modelo e com aquela mesma equipe, um laboratório, por exemplo, passou a vender 1 milhão por mês. Eu falei, cara, mas a minha equipe tinha capacidade para produzir nesse nível, mais do que o dobro? Então, qual a capacidade produtiva que eu tenho em mãos, né? Dá para ir além do que eu estou indo? Alguma vez você já fez um diagnóstico ou uma análise de potencial? Então, 90% das empresas no Brasil nunca fizeram um diagnóstico ou uma análise de potencial da empresa. E essa ferramenta ela é responsável por te ajudar a mostrar quais são áreas de oportunidade que existem dentro da sua empresa, né? Então, onde é que eu me encontro, onde é que eu quero chegar, e aí você consegue entender quais são fatores que você pode ajustar para acelerar resultados. Na Action Coach, a gente tem esse serviço de fazer diagnóstico nas empresas, onde a gente analisa daí, né, lógico, a gente está falando mais sobre finanças, mas a gente analisa a área de marketing, de finanças, de vendas, de liderança, de equipe, de processos. São 100 itens de gestão que a gente analisa através de diversas ferramentas, né?
Talvez alguns de vocês podem até estar se perguntando, né, tá, Vinícius, mas quanto que isso custa, qual o valor? Já vou falar com vocês na sequência. A gente gosta de usar essa metodologia onde a gente passa sobre cada uma dessas etapas, tá? Para que você se entenda e se visualize. Como é que você está? Planejamento estratégico, como é que você está na área financeira, ferramentas que você usa, como é que você faz a gestão, como é que estão suas margens, como é que está o teu processo de delegação, como é que está a tua operação, como é que está a tua máquina de marketing e vendas, como é que estão tuas estratégias de prospecção de vendas, como é que está a sistematização de processo, como é que está a tua equipe, tua cultura. Enfim, então, fazemos todo um diagnóstico de todas essas áreas, usando aqui checklists, né? Aqui não tenho a pretensão que você leia isso, mas tem metas, não tem, como é que está a visão, missão, valores, então toda uma análise para que você entenda onde que você se encontra com o seu negócio para poder definir um planejamento em cima disso. Bom, então o diagnóstico te ajuda a identificar em que áreas você pode melhorar, saber se a sua empresa está pronta ou não para crescer com esse modelo, avaliar que nível se encontra a sua gestão, descobrir onde estão os seus lucros e como aumentá-los e visualizar quais são os processos que podem ser aprimorados. Show de bola. Vinícius, quanto custa isso? Bom, vai ser um presente especial para vocês. Uma sessão estratégica de diagnóstico ou análise de potencial, né? Que a gente vai oferecer aqui, convidar vocês a participarem. 8 empresas, a gente tem uma capacidade produtiva de fazer esse tipo de análise ou de diagnóstico, mas a gente quer convidar vocês a fazerem um diagnóstico, a entender como é que o seu negócio se encontra. Então, aqui eu tratei de vários temas, por exemplo, dentro da gestão financeira, de forma um pouco mais ampla, né? Porque tem empresas de vários ramos. Nessa reunião que você vai ter, por exemplo, com o Vinícius, né? A gente vai estar ali 1h30, 2 horas, trabalhando junto, olhando para a tua realidade, para o teu negócio, para os teus objetivos e trazendo algumas práticas, né, estratégias que possam ser aderentes, que possam te ajudar a resolver algumas das dores que você tem. Tem custo? Zero de custo, né? A gente vai fazer esse diagnóstico com as 8 primeiras empresas. A gente faz isso porque às vezes tem mais empresas do que a nossa capacidade. Então, o Gustavo compartilhou aqui no chat com vocês um link, tá? Nesse link você vai acessar ali, a gente pede o nome da tua empresa, tempo de mercado, só para entender um pouco do teu modelo de negócio. Se tiver algo que você não se sinta confortável, não precisa responder, mas é mais para a gente ter um entendimento do teu modelo e fazer o agendamento dessa reunião, que está dividida em 2 partes. Primeira parte, entendimento de objetivos, visão de futuro, modelo de negócio, desafios que você tem. Segundo momento, aí a gente se prepara para poder, de fato, trazer todas as ferramentas, instrumentos, fazer o diagnóstico e trazer aí um planejamento, plano de ação, estratégias para você levar para o teu negócio. Então, convido vocês a preencherem o formulário. E aqui a gente vai se encaminhando para o final da nossa apresentação de hoje. Eu gosto sempre de finalizar com essa provocação, né, de quão longe o nosso negócio pode chegar, né? Qual o potencial máximo de clientes que eu poderia ter, de vendas, qual o potencial máximo de lucratividade. E muitos empresários, quando eu pergunto isso, eles dizem que sentem que a empresa não está alcançando o máximo de potencial. Eu sinto que poderia vender mais, que a gente poderia ser mais lucrativo, que a gente poderia ir por mais, né? E aí, um tema interessante, a gente falou de práticas de gestão aqui, mas eu quero também trazer essa linha assim, de raciocínio que, para você ter mais resultado, não adianta só você entender o que precisa ser feito. Você vai ter que se transformar numa pessoa que consiga ter esses melhores resultados. Então, hoje, você tem os resultados que você merece ter. Se você quer ter mais lucro, um negócio que tem o dobro de faturamento ou o dobro de lucro, a pergunta é, o que eu preciso fazer para ter esse resultado? E em quem eu preciso me transformar para ter esse negócio que tem o dobro de resultado? Então, esse processo de transformação, ele começa por uma mudança também no seu ser, um desenvolvimento, uma mudança, ajuste comportamental, que conhecimentos que eu tenho que buscar, que competências que eu tenho que desenvolver, que crenças que eu tenho que mudar para conseguir ter mais resultados, né? Por exemplo, quando você fala de mindset ou mentalidade, né? Se eu tenho mentalidade de autoempregado, eu tenho um limite. Se eu tenho mentalidade de gerente, é outro. Se eu tenho mentalidade de diretor, veja que a gente só está falando de mentalidade, de forma de pensar a empresa, e isso pode trazer impacto
sem dúvida, nos resultados que você tem. Então, fica essa mensagem aqui também. Foquem naquilo que realmente importa, né? Acho que esse é um aspecto importante. Aqui, empresas que a gente já atendeu ou ainda tem, só para respaldar a seriedade do que a gente faz, tá, gente? Empresas de varejo, atacado, alimentação, pizzarias, redes de supermercado, agropecuária, balada, distribuidores de equipamentos, distribuidores de produto de papelaria, de água, empresas de tecnologia, empresas de equipamento industrial, bancos, cooperativas, transportadora, laboratórios, empresas de cobrança, empresas de Comex, empresas de vacina, imobiliárias, laboratórios, empresas de mudança, empresas da construção civil. Então, só trazendo um pouquinho aí para vocês. Convidamos vocês a fazerem essa sessão estratégica, sem compromisso, sem custo, só o tempo que vocês vão dedicar e a gente também para ajudar você a encontrar algumas áreas de oportunidade. E aqui nós chegamos no final da nossa apresentação, espero que produtiva, que vocês possam levar boas ideias, né, para aplicar aí nos negócios de vocês. Que seja um grande ano para nós, né, um finalzinho aí de mês de abril e um 2023 muito próspero e abençoado para todos vocês. Se possível, acessem aí nossas redes sociais, nos sigam. A gente vai tomar liberdade de seguir vocês também. A gente sempre está atualizando conteúdo aí nas redes. Tá bom, gente? Muito obrigado. Fico à disposição. Se alguém tiver algum comentário ou pergunta, estou à disposição de vocês. Obrigado. Valeu, gente. Obrigado aí. Obrigado a todos. Obrigado. Valeu, Fabrício. Suzana, Ângela, Tainá. Boa. Priscila, Vanessa, Murilo. Boa. Obrigado, gente. Valeu. Muito bem.